Vamos ler juntos, irmãos? 1 Tessalonicenses 1, 2 a 5. Leiamos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Senhor, tua palavra é mais doce do que o mel, ela nos cura, ela nos sara. Até quando nós achamos que ela está nos ferindo, ela está nos curando, ela está nos restaurando, e nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Aqui estão os teus filhos e filhas, aqui está uma parte do teu povo, para te adorar e para ouvir a tua palavra. Senhor, nós não temos condições de falar da tua verdade se o Senhor não nos der graça. Então, Senhor, nos dê graça para falar, para ouvir e para sermos transformados pela tua palavra, que não venhamos distrair, que não venhamos divagar, que não venhamos nos desconcentrar. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, acho que quase todo mundo sabe que eu sou baiano, né? Algumas pessoas olham para mim e dizem assim, baiano? Não sei porque elas perguntam isso, né? Não sei se elas achavam que o baiano tinha que ter outra aparência. Mas você é baiano? Sou baiano, não é? Filho de uma baiana e de um cearense. Sou baiano. Há alguns anos atrás, aproximadamente 20 anos, 20 anos? Não, 15 anos, eu tinha pouco mais de 2 anos de casado com Cíntia, a gente tem 17, e a gente resolveu ir para a Bahia. Pela primeira vez que eu ia dirigindo até a Bahia. Naquela época, e aquele carro foi maravilhoso, e foi uma bênção. Mas era um carrozinho 1.0, sem ar-condicionado, 2 portas, uma bênção, me serviu demais. Mas eu inexperiente na direção, e eu iria fazer essa viagem. Saí bem cedinho, inseguro, iria atravessar a 101, né, presbítero Wilson? A famosa 101, e fui. Disse, eu vou sair cedo para ver se chego em casa lá, ainda hoje, ou no início da noite. Eram mais ou menos de onde eu estava saindo, acho que de São Bento do Una, uns 860 quilômetros, bem ali. Um motorista inexperiente, uma estrada longa. Se tudo caminhasse certinho, eu iria passar 400 quilômetros só na 101, cheio de caminhão e carreta na minha frente. Quando eu passava por um, vinha outro, e eu fui.
Naquela época eu não tinha ainda GPS, e eu disse: Cíntia, eu vou comprar um guia da 4 rodas. Não, vamos comprar um guia da 4 rodas. Então, eu fiz mais ou menos um itinerário. Eu iria, Bom Conselho, a Palmeira dos Índios, Arapiraca, São Sebastião, e aí ia cair na 101. Pronto, foi isso. Ia passar em Feira de Santana, uma cidade grande, com 700 mil habitantes ou mais. Eu disse: para entrar em feira não tem erro, deve ter uma placa enorme, Feira de Santana. Lembra, Sandra? E lá vai eu, né? Andando, e a estrada ficando longa, e eu seguindo naquela 101 que não chegava ao fim. De repente eu disse: alguma coisa está errada. E lá na frente eu parei, e aí disseram: você passou. Era lá atrás. Eu não tinha a mínima ideia de quanto que eu passei do lugar para entrar, porque não tinha placa, não tinha informação. E eu passei, ele disse: é lá atrás. Mas esse senhor aqui vai para Conceição de Feira, vá seguindo ele, e de lá ele vai lhe indicar para a Feira de Santana. Tá certo. E assim eu fiz. Resumindo a história, para não alongar muito, a viagem de 850 virou aproximadamente 970. E quando eu cheguei numa cidade próxima a minha, 115 quilômetros, chamada Ipirá, eu peguei uma estrada, já eram umas 5 horas da tarde, mas 115 quilômetros, se a estrada for boa, dá para você andar razoavelmente e chegar razoavelmente rápido. Mas a estrada era aquela estrada que a maior velocidade que você fazia na estrada com segurança era 40 quilômetros por hora. 40, 30, 20, 40. Nas vezes que eu me empolgava e colocava 60, eu caía num buraco e quase perdi o pneu. Resumindo a história, esses 115 quilômetros eu percorri em aproximadamente 4 horas. Isso é para chorar, irmãos. E quando eu cheguei, vivo, minha mulher cheia de medo, porque andando numa estrada escura, e eu dizendo: não se preocupe, minha filha, aqui não tem assalto. Depois que eu soube que era cheio de assalto naquela estrada à noite, mas eu dizia: não se preocupe, eu conheço a estrada. Quando cheguei, foi 9 e pouca da noite, vivo, graças a Deus, vivo, mas só vivo. Mas assim, irmãos, por que eu estou contando essa história? Porque chegou um momento na trajetória que eu achava que estava certo. Eu achava que estava certo. Eu achava que Feira de Santana estava logo ali. Mas ela estava lá. E eu estava enganado. Graças a Deus, entre mortos e feridos, todos escaparam e eu cheguei ao meu destino. Às vezes, pessoas podem achar que estão certas, quando estão erradas. Às vezes, pessoas podem achar que estão seguindo a Deus, quando na verdade elas só acreditam em Deus. Às vezes, pessoas podem achar que estão salvas, mas não estão. A minha oração é que, se houver alguém aqui assim, alguém, ainda há tempo. Assim como eu pude naquela viagem descobrir o meu erro e voltar, e não tem nem comparações concernentes às implicações das duas realidades. A minha oração é que, se houver alguém aqui
que acha que está salvo, mas que não está. Que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que você possa contemplar a verdade de Deus. O fato, meus amados irmãos, é que nós não podemos nos enganar. E nós temos um manual aqui que não nos engana, e esse manual é a palavra de Deus. A igreja de Cristo não pode se enganar. Graças a Deus, com as nossas virtudes, com as nossas falhas, nós temos buscado como quarta igreja, sermos uma igreja bíblica, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo o quanto precisamos crescer, mas estamos buscando ser uma igreja bíblica, porque como diz a confissão de fé, no seu capítulo da igreja, capítulo 25, parágrafo 5, ela diz que as igrejas mais puras debaixo do céu, elas estão sujeitas à mistura e ao erro. E a confissão continua dizendo que algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Que Deus livre-nos disso em nome de Jesus. Não obstante, diz a confissão, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo, e que nós sejamos parte dessa igreja que adora a Deus, que em espírito e em verdade, dessa igreja pautada na Escritura, desta igreja que faz parte da verdadeira igreja de Cristo. Nós lemos um texto escrito para uma igreja, a igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Atos 17, de 1 a 9, você vê isso. Tessalônica era uma cidade estratégica, era a capital da Macedônia. Naquela época, ela tinha uma população de 200 mil habitantes aproximadamente. Hoje, essa cidade, que está localizada na Grécia, se chama Salônica, e ela tem uma população de aproximadamente 250 mil habitantes. Por que o nome Tessalônica? O nome Tessalônica é porque em 315, essa cidade foi reedificada por Cassandro, e Cassandro tinha uma esposa chamada Tessalônica, e aí ele resolveu reedificar a cidade e dar o nome da sua esposa. Olha que coisa linda, né? Olha que romântico. Então ele deu o nome da esposa para a cidade, né? Tessalônica. Tessalônica era filha de Filipe da Macedônia e irmã de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Bem, se você olhar para Atos 17, quando Paulo chega naquela cidade, uma cidade que era um centro comercial muito importante, uma cidade de grande relevância, uma cidade na qual estava localizada um dos portos mais importantes da época, diz o texto que Paulo vai para a sinagoga dos judeus. E por 3 sábados, ele busca anunciar Jesus pregando o Antigo Testamento. E se você ler Atos 17, você vai notar que por 3 sábados Paulo dialogou com eles a partir do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias. Só que se levantou uma perseguição a Paulo.
Houve conversões, judeus se converteram, prosélitos ou seguidores do helenismo, da cultura judaica, se converteram, mulheres daquela comunidade, mulheres distintas, se converteram ou foram convertidas, mas surgiu uma grande perseguição contra Paulo. E ele precisou sair de Tessalônica. Ele precisou fugir daquela cidade. E ele ficou preocupado sobre como aquela igreja estaria. Uma igreja cujo líder foi perseguido e precisou fugir para salvar a sua vida. Aí, Timóteo foi e teve um contato com aqueles irmãos, soube daqueles irmãos, que eles estavam firmes na fé, que eles estavam bem espiritualmente. E foi nesse contexto que no ano 51 depois de Cristo, Paulo escreveu esta epístola, esta carta. Eu queria que você olhasse comigo o texto bíblico. Perceba aí, por favor, que essa carta foi escrita por Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo, verso de número 1. E ele escreveu essa carta para a igreja dos Tessalonicenses. E Paulo vai dizer que essa igreja, ela estava estabelecida em quem? Quem firmava essa igreja? Quem sustentava essa igreja? Diz o texto que essa igreja estava em Deus Pai e no Senhor, o que? Jesus Cristo. Ou seja, era Deus quem sustentava aquela igreja. Era Jesus que sustentava aquela igreja. É Jesus quem sustenta a nossa igreja. É Jesus quem sustenta a nossa vida. É Deus quem nos mantém. É por isso que nós estamos de pé. Quem sustenta a igreja de Deus é o próprio Deus. E Paulo fala sobre isso, e então ele faz uma saudação. E aquela saudação é: graça e paz a vós outros, versículo 1. Quando ele chega no versículo 2, ele começa a agradecer a Deus por aquela igreja. E não apenas isso, mas ele diz que menciona aquela igreja em suas, o que, irmãos? Verso 2, em suas orações. E sem cessar, ele se recorda de algumas coisas. Sem cessar, Paulo lembrava de algumas coisas. E ele lembrava que aquela igreja tinha marcas, tinha características de uma genuína igreja. E é sobre isso que eu quero rápido falar com vocês hoje. Quais são as características de uma igreja genuína, de uma igreja autêntica? É fato, meus amados irmãos, que toda a igreja é imperfeita. É fato, meus queridos, que toda a igreja tem o joio e tem o trigo. Mas existem marcas que distinguem uma igreja, mesmo imperfeita, mas uma igreja verdadeira, uma igreja genuína. Existem marcas que definem um crente, mesmo imperfeito, mas um crente genuíno. E o texto fala de 3 marcas. Como é que a gente pode identificar que mesmo na nossa imperfeição, a gente pertence a Deus? Como é que a gente pode descobrir que mesmo com as nossas muitas fraquezas, a gente é salvo? A gente pertence ao Senhor. Paulo fala sobre algumas coisas. O primeiro sinal que Paulo traz aí são virtudes que identificam a maturidade cristã. Paulo vai no verso de número 3 mostrar
que esta igreja de Tessalônica, uma igreja que nasceu em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, era uma igreja autêntica, porque ela tinha algumas virtudes. E quais eram as virtudes dessa igreja? Veja aí no verso de número 3, vamos ler novamente, verso de número 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quais eram as 3 virtudes daquela igreja? Fé, amor e esperança. Vamos dizer juntos, quais as virtudes daquela igreja? Fé, amor e esperança. Como é que Paulo sabia que aquela igreja era uma igreja verdadeira? Sabe por quê? Porque aquela igreja tinha colocado a sua fé em Jesus Cristo. E agora estava trabalhando para Jesus Cristo, porque aquela igreja amava a Deus e amava o próximo, porque aquela igreja tinha uma esperança firme na vinda de Cristo. Essas são 3 características que todo cristão verdadeiro possui, todo crente verdadeiro tem: fé, amor e esperança. Vamos dizer juntos? Fé, amor e esperança. E o que é a fé? A fé é crer completamente em Cristo como Senhor e Salvador. A fé é receber a mensagem do Evangelho. E a fé transparece na dedicação obediente a Cristo. Isso é fé. O que é amor? Amor é a expressão de cuidado por alguém. É uma afeição que se manifesta no zelo pelo outro, no buscar o bem do outro. Isso é amor. No que diz respeito ao próximo, zelar pelo próximo. No que diz respeito a Deus, ter devoção a Ele. E o que é esperança? Esperança, irmãos, no sentido bíblico, é a expectativa, presta atenção, de que Deus vai continuar cuidando de nós, de que Deus não vai nos abandonar, de que Deus vai nos preservar, de que Deus está e vai nos guardar, de que Deus está conosco sempre, de que Deus vai nos ajudar a vencer as dificuldades, elas não vão nos derrubar, e de que nós iremos ver a Jesus Cristo um dia, porque Ele vai voltar. É isso, irmãos. Paulo está dizendo: eu me alegro porque vocês creem em Jesus Cristo e estão se dedicando a Ele, porque vocês amam a Deus, são devotados a Ele e amam ao próximo, e porque vocês não são dominados pelo desespero, vocês sabem que Deus cuida de vocês, cuida na doença, cuida na fartura, mas cuida também na escassez, cuida na saúde, cuida na provação, cuida na alegria. Ele cuida, Ele guarda, e que um dia Ele voltará para levá-los. Ser crente é isso, é isso, é isso. Agora perceba, irmãos, que há alguns elementos aqui que Paulo fala. Olha aí na sua Bíblia, perceba na sua Bíblia. Paulo fala da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança. O que Paulo está dizendo? Paulo está mostrando o seguinte: qual é esta fé do crente? Primeiro, é a fé que resulta em obras.
Presta atenção nisso. Só vou me deter só um pouquinho nisso aqui, para você entender, tá bom? Fé que resulta em obras. Essa palavra aqui, operosidade, ela significa trabalho ativo. Trabalho ativo, ou um trabalho energizado pela fé. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, eu agradeço a Deus por vocês, eu me lembro de vocês sempre. Sabe por quê? Porque a fé de vocês produz obras. Tiago diz que a fé sem obras é o que, irmãos? Morta. A Bíblia nos fala de um indivíduo que tem, entre aspas, fé, mas a fé dele não serve para nada. Ou de vários seres. Quem são eles? Os demônios. Os demônios creem e tremem. Então, amados irmãos, existe uma fé que é inútil, tão inútil quanto a fé dos demônios. Que é a fé que só envolve acreditar. Eu acredito, mas e daí? O apóstolo está dizendo que a verdadeira fé, ela vai produzir obras. Porque você tem fé, meu amado irmão, você vai trabalhar pelo reino de Deus. Porque você tem fé, meu amado irmão, você vai servir a Deus, você vai servir ao próximo, você vai fazer a obra de Deus. Por quê? Porque tem fé. A fé, ela vai lhe levar a isso. A fé, ela vai lhe impulsionar a isso. É isso que Paulo está dizendo. Qual era uma das grandes obras daquela igreja? Se você vê 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10, é que aquela igreja pregava o evangelho mesmo na perseguição. Então presta atenção. Aquela igreja tinha uma fé que levava a obras. Mas o texto fala também da abnegação do amor. O que significa essa palavra abnegação? Essa palavra abnegação significa trabalho exaustivo, labor. É aquele trabalho que você trabalha tanto. Você já viveu aquela situação que você trabalhou tanto durante o dia, que você chega em casa e só quer tomar banho, comer alguma coisa e dormir. E alguns nem dá tempo nem de comer nem de tomar banho. Eles já deitam e já ficam. Oi? Como? Sandro falou uma expressão aqui, mas eu não vou usar agora. Então veja, irmãos, é essa a ideia aqui. O que Paulo está falando? Paulo está falando que aquela igreja tinha um amor que produzia serviço intenso. Era um amor que os levava a servirem a Cristo e a servirem as pessoas por amor a Cristo. Irmãos, a nossa fé sempre vai levar a obras e o nosso amor sempre vai levar ao serviço. Com certeza você tem pessoas aqui dentro da igreja que você ama, e pessoas que você ama de uma maneira ainda mais especial, não tem? Com certeza você, quem sabe, tem filho aqui, tem irmão, tem pai, tem mãe, tem algum parente, tem algum amigo, tem alguém muito querido, e você ama essa pessoa, e você faz um monte de coisa por ela. Por quê? Porque você ama. Alguns aqui com certeza dariam as suas vidas por outros. Por quê? Porque ama. Pais aqui dariam as suas vidas pelos seus filhos. Por quê? Porque ama. O amor sempre vai gerar algo, como também a fé. Mas Paulo diz que aquela igreja tinha também firmeza, veja aí o texto, firmeza da esperança. Observe aí verso 3, firmeza da vossa esperança.
Aquela igreja tinha um amor que produzia obras, aliás, tinha uma fé que gerava obras, tinha um amor que resultava em serviço e tinha uma esperança que gerava paciência triunfadora. É isso que significa a palavra firmeza. A palavra firmeza significa uma paciência, mas não é aquela paciência que diz, eu não aguento mais, tem que ter muita paciência, eu não suporto mais essa situação. Não, é aquela situação que você está firme, que você suporta as coisas com esperança, que você suporta as coisas sabendo que aquilo que você está fazendo vale a pena. É essa a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança é aquela esperança que diz, vale a pena. Eu espero Jesus voltar e vale a pena. Eu espero Jesus me guardar e vale a pena. Eu espero Jesus me preservar e vale a pena. Eu não sou um coitadinho, eu sou cuidado, eu sou amado, eu sou zelado, eu sou alvo da graça de Deus. Uma verdadeira igreja, ela tem isso. Em maior ou menor grau, mas ela tem isso. Ela tem uma fé que diz, Jesus me alcançou, Ele me salvou, o que é que eu vou fazer em gratidão a esse Deus? Ela tem um amor que diz assim, Jesus morreu na cruz por mim, não há nada que eu possa fazer para pagar o que Ele fez por mim, mas eu quero servi-lo mais e mais. Ela tem uma esperança que diz, por piores que as coisas fiquem, o meu Deus reina, Ele vai me manter, e um dia Ele vai destruir todo o mal, e vai restaurar todas as coisas, num mundo perfeito, sem doença, sem morte, sem adversidades, e eu estarei com Ele para sempre. É isso, irmãos. Quero trabalhar os outros dois aspectos aqui, e você agora mais rápido ainda nesses dois aspectos. Por favor, olhe para a sua Bíblia. Paulo vai dizer que uma igreja genuína, ela não apenas tem as virtudes básicas da fé cristã, e virtudes frutíferas, e as virtudes que se manifestam na vida, mas ela tem um testemunho que autentica que ela foi eleita. Ela tem um testemunho que autentica que ela foi eleita. Veja aí o verso 4. Vamos ler juntos, verso 4. Olha o que é que Paulo diz. Vamos ler juntos? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Quantos creem aqui que foram eleitos por Deus em Jesus Cristo? Levanta a mão e diga glória a Deus. Amém. Como é que você sabe? Como é que eu sei que Deus me elegeu se eu não estava lá quando Ele fez isso? E Ele não mandou uma filmagem para mim. Como é que a gente sabe? É porque a gente sente. A gente sente. É porque de madrugada um anjo visitou a nossa casa, Gabriel, Miguel, ou um anjo de uma hierarquia inferior e disse, Deus mandou te avisar que você é eleito, é por isso? Como é que nós sabemos que Deus nos elegeu sem nenhum tipo de orgulho, nem de vaidade da nossa parte? Aquela igreja, ela sabia, e Paulo sabia, que ela foi eleita, sabe por quê? Por causa da nova vida que ela tinha. Paulo olhava para aquela igreja e dizia, vocês têm uma fé
operosa, tem um amor abnegado, tem uma esperança firme. Vocês são eleitos. A única maneira de nós autenticarmos pela nossa vida que nós somos eleitos é o nosso testemunho. Quantos têm visto Deus mudar a sua vida, mudar a sua história? Levanta a mão e diga amém. Se Deus está mudando a sua história, se Deus está transformando a sua vida, se Deus está fazendo algo em você, é porque você é um eleito dele. Quantas vezes algumas pessoas chegaram para mim e disseram: Jean, como é que eu sei que eu sou eleito? E se eu não for eleito? O presbiteriano gosta de fazer essa pergunta, né? Pelo menos em uma fase da vida dele, ele gosta de fazer essa pergunta. E se eu não for eleito? E a minha resposta basicamente é a mesma coisa. Meu filho, você creu no Evangelho? Crie. Meu filho, a sua vida tem sido transformada por Deus? Tenho. Meu filho, você mesmo nas suas falhas, tem demonstrado frutos da vida de Deus? Sim. Você tem a certeza da salvação pela palavra e pelo Espírito falando no seu coração? Sim. Você ama a santidade e odeia o pecado? Sim. Então, creia que em Cristo você foi eleito. É isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não vai ler esses textos, mas se você ler, por exemplo, Efésios 1:4, diz que nós fomos eleitos para a santidade. Deus nos elegeu para a santidade. Ou seja, a eleição, irmãos, não é algo infrutífero. Deus sempre nos elege para algo. Já viu aquela história de gente que diz assim: olha, você vai conversar com a pessoa, ela está sem carro, e você diz: eu posso levar para algum lugar? Ela diz: não, não precisa não. E você diz: não, eu levo, eu lhe dou uma carona. Ele diz: não precisa não. Ele diz: eu levo. E aí ela às vezes chega e diz assim: me leva só até ali, né? E tem alguns que educadamente falando, diz assim: não se preocupe, eu não estou lhe levando nas costas, eu vou lhe levar até a sua casa, eu vou completar a obra, eu vou lhe levar até o seu destino, até o seu lar. Eu não vou deixar você na metade do trecho. Eu não vou deixar você na rua escura e esperando que você chegue lá andando. Eu vou lhe levar até o seu destino. Aqueles que Deus elegeu, Ele vai levá-los até o seu destino. Ele não vai deixar no meio do caminho. Ele não vai desistir. Então Deus elege as pessoas, Efésios 1:4, para a santidade. Elege as pessoas, 1 Pedro 1:2, para a obediência. Elege as pessoas, Atos 13:48, para a fé. Elege as pessoas, 2 Tessalonicenses 2:13, pela fé na verdade e santificação do Espírito. Ou seja, à medida que a realidade da eleição se manifesta na história, vai haver mudanças. Aquela igreja era uma igreja genuína, mesmo imperfeita. Sabe por quê? Porque o testemunho dela mostrava que era eleita. Você pode ter paz no seu coração, se você olhar para a sua vida e dizer: Deus, como eu amo o Senhor, e como eu quero servir ao Senhor, e como a minha vida está sendo transformada pelo Senhor. Senhor, eu não sou tudo o que eu devia ser, eu não sou ainda tudo o que eu quero ser, mas Senhor, eu não sou mais o mesmo. O Senhor tem me mudado. Se há isso no seu coração, glorifique a Deus. Porque é a prova de que Deus em Cristo lhe elegeu e está promovendo em você santificação. Mas eu queria, em terceiro e último lugar, e a gente termina. Observe, irmãos,
que Paulo olha para aquela igreja e ele diz: eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus porque eu vejo em vocês uma fé viva, uma esperança viva, um amor vivo, não algo morto, não algo apenas de palavras, mas de obras, de ações. Eu louvo a Deus, porque vocês têm testemunhado a vossa eleição. Mas em último lugar, observe aí na sua Bíblia, verso de número 5. Paulo diz que há uma transformação naquela igreja, manifesta pela recepção ao poder do Evangelho. A terceira característica que identificava aquela igreja genuína é que ela recebeu o Evangelho e o poder do Evangelho de tal forma que ela foi transformada. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 5, vamos ler juntos e vamos ler bem forte. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Evangelho chegou naquela igreja. E o Evangelho chegou naquela igreja em palavras, sim. Em conteúdo, sim. Paulo passou 3 sábados nas sinagogas, arrazoando, que é uma palavra que significa dialogar, expondo, demonstrando e anunciando, sim. Mas o Evangelho chegou naquela igreja em poder. Em poder no Espírito Santo. O Evangelho chegou naquela igreja no poder do Espírito. A palavra que aparece aí para poder é dinamis, de onde veio o nosso vocábulo dinamite. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte: que o Evangelho, ele traz a energia de Deus, a energia do próprio Deus está no Evangelho. E enquanto a dinamite só destrói, o Evangelho restaura, constrói, transforma, edifica. Paulo olha para aquela igreja e diz: eu sei que vocês são salvos. Eu sei que vocês são uma comunidade genuína, porque vocês foram transformados pelo conceito do Evangelho e pelo poder do Evangelho. E Paulo ainda diz que ele pregou também em plena convicção. Mas eu queria ficar por aqui e mostrar a você que nós precisamos entender que ser cristão é mais do que acreditar nas coisas certas, é também isso. Mas ser cristão é ser impactado pelo poder do Evangelho que transforma. Esse poder já atingiu você, meu irmão? Quantos já foram atingidos pelo poder do Evangelho? Diga amém. Amém. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela transforma. Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para uma pessoa está no caminho certo, para uma pessoa não se enganar, achando que é cristão, sem ser, ela precisa experimentar o poder do Evangelho. E o Evangelho, com o seu poder,
Ele é capaz de transformar qualquer coração. Tem uma história de um professor e pregador. Ele tinha os seus alunos, e todo semestre ele levava os seus alunos, sabe para onde? Para o shopping? Não. Para o zoológico? Não, para o zoológico não. Para a praia? Não, ele não levava para a praia. Para o cinema? Não, ele não levava para o cinema. Para um parque lindo? Não, ele não levava para o parque. Todo semestre ele levava os seus alunos para o cemitério. E aí ele chegava com os alunos diante daquelas dezenas de lápides, de sepulturas, e ele dizia para os seus alunos: digam para esses mortos ressuscitarem. Imagina a situação. E ele falava para os seus alunos: digam para os mortos ressuscitarem. Fale para eles. Diga para eles: ressuscitem. Diga para eles: voltem à vida. E alguns alunos ficavam rindo, e ficavam constrangidos, envergonhados. Mas ele dizia: diga para a sepultura, ou para o cadáver que está aí, voltar à vida. E eles falavam isso. O que é que você acha que acontecia quando eles falavam isso? Nada. Não acontecia absolutamente nada. E ele dizia o seguinte: um dia nós fomos mortos. Um dia nós estávamos mortos espiritualmente. Um dia nós não entendíamos Deus. Nós não compreendíamos Deus. Nós estávamos separados dele. Nós éramos insensíveis a ele, como esses mortos são insensíveis a qualquer coisa. Mas um dia nós ouvimos a voz de Deus, e essa voz nos deu vida, e essa voz nos ressuscitou. Isso é ser crente, isso é ser igreja. É um dia estar morto, mas ouvir a voz de Deus pela sua palavra, e a voz de Deus nos ressuscita, e a partir disso nós iremos viver em fé, em amor e em esperança. Vamos ficar de pé, irmãos.